Agora é hora da política aqui no SBT Meio-Dia. A gente vai conversar com Cláudio Prisco Paraíso. Claro que o assunto no Estado é esse pedido de impeachment que está tramitando na Assembleia Legislativa. Inclusive, a gente ouviu há pouco aqui, Prisco, a OAB também tentando entender. O conselheiro da OAB que deixou claro, ainda é muito cedo para falar se houve crime, se não houve crime. Tem que acompanhar o desenrolar na Assembleia. A sua análise com relação a isso, hein, Prisco? E o posicionamento do governador até agora não se manifestou porque disse que não foi notificado. Contigo, Prisco. Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando. Boa tarde a todos. Quero aproveitar aqui para reiterar o que venho falando desde o início da semana. Não é momento para pedido de impeachment em Santa Catarina. Eu disse mais. Se tivesse alguma relação com prática de corrupção, malversação do dinheiro público, no contexto da pandemia, respiradores, hospital de campanha e outras coisitas mais, até vá lá. Agora, desenterrar um assunto lá do último trimestre de 2019. É isso mesmo. Estamos falando de um procedimento administrativo que caracteriza, assim, crime de responsabilidade, onde o governo tratou de estabelecer uma equiparação no vencimento dos procuradores do Estado em relação aos procuradores da Assembleia, ignorando olimpicamente o Parlamento. Não poderia ter feito isso, evidentemente, e o pior é o governador ser levado a esse encaminhamento pela própria Procuradoria-Geral do Estado, que tem como seu principal dever defender os interesses do governo e do Estado, e não os seus próprios interesses, tentando recuperar a perda dos R$5.000 do auxílio moradia, que caiu com uma equiparação absolutamente, além de ilegal, pela forma como foi conduzida, mas também, considerando o momento que vive o país, antes mesmo da pandemia, também imoral. Agora, a grande verdade é a seguinte: Carlos Moisés da Silva está colhendo o que plantou. Ele se enclausurou, ele se encastelou no Palácio Residencial. Depois da votação que recebeu, superior a 70% dos votos válidos, que qualquer um teria recebido, qualquer outro nome do PSL teria sido eleito. Claro, foi a onda 17, a onda Bolsonaro. Faltou essa percepção, essa sensibilidade para o cidadão. E aí, isolado do mundo, achando que poderia governar sozinho, sem ouvir ninguém, sem interagir com os poderes, nem mesmo com o parlamento, onde passam as matérias de interesse do governo. Setor produtivo ignorou olimpicamente, assim como prefeitos e a própria sociedade civil. Não viajava quase pelo Estado, algo que chamou a atenção já no primeiro momento. E considerando que ele não tinha desenvoltura, embocadura, trânsito, o que ele deveria ter feito? Lá atrás, quando montou o governo, fazer o que fez Jair Bolsonaro, escalar nomes estratégicos para o seu time de secretariado, assim como Bolsonaro fez no âmbito ministerial, com nomes com entrada, coisa que, efetivamente, ele não tinha, nem no ambiente político e nem no ambiente empresarial, ambiente qualquer. Inexperiente, tem se revelado, infelizmente, despreparado para o exercício do cargo. Agora, corre atrás do prejuízo. Porque a grande verdade é que não tem base de sustentação na Assembleia. Não existe articulação nenhuma. Hoje mesmo a líder Paulinha Silva deve estar entregando a liderança.
ela foi a única que se manifestou muito timidamente ontem, depois da leitura, da abertura do pedido de impeachment. Não teve nenhuma manifestação de solidariedade. Hoje, quantos votos teriam ou teria Carlos Moisés na Assembleia? Não se sabe. 4, 5, 6, 7, no máximo 10. Mas vai precisar 14 votos para barrar o pedido de impeachment. Até porque a grande verdade é a seguinte: depois de afastado, esqueça, mas não tem a menor possibilidade de retornar. Basta dar uma espiada aí pelo Brasil afora e percebemos. E depois do cidadão afastado, mas não volta em hipótese alguma. De modo que hoje o que teria que fazer, Carlos Moisés? Primeiro, se articular, coisa que não fez até hoje. Nomear um secretário da Casa Civil, que é o responsável pela coordenação das ações de governo e, ao mesmo tempo, com a interlocução, com a articulação junto à Assembleia, porque nem secretário da Casa Civil ele tem. As emendas parlamentares, ele já começou a assinar, com a quitação delas, do seu período e também do último ano do governo passado, num valor próximo a 450 milhões, que iria quitar esse valor até o final do ano. Prometeu isso lá na segunda ou terça-feira, antes mesmo do acolhimento do pedido de impeachment. E foi surpreendido por esse pedido. Não estava contando com isso nesse momento. Inclusive, foi informado no momento em que despachava no Palácio Residencial com o ministro da Saúde. Foi surpreendido porque imaginou que isso viria talvez um pouco mais lá para frente. Agora, a grande verdade é que, com esse pedido acolhido, e é o único pedido, ou era o único pedido que englobava ele, Carlos Moisés, e a vice, Daniela Rainer, todos os outros pedidos eram só contra ele. Agora, alcançando os dois necessariamente vão ter que retomar o diálogo. Eles que estão literalmente rompidos. Porque aí é uma questão de sobrevivência. Porque a guilhotina está acionada para decapitá-los ambos com o fim do governo. Não vai ter um prosseguimento saindo o governador e assumindo a vice. De modo que um reatamento, uma reaproximação entre eles torna-se indispensável dentro, quem sabe, de uma reaglutinação com o próprio presidente Jair Bolsonaro, de quem Moisés equivocadamente também se distanciou, e, diante disso, tentar conseguir votos preciosos de parlamentares que são umbilicalmente alinhados ao presidente da República. Pois muito bem. Detalhe, essa abertura do processo de impeachment já começa a ganhar repercussão nacional. Também pudera. Já tivemos uma situação de pedido no Rio de Janeiro e outra no Amazonas. Ambas as situações relacionadas à pandemia, a irregularidades praticadas durante ela, diferentemente da situação aqui de Santa Catarina. Isso, claro, que é traumático. É traumático para o Estado, é traumático para a sociedade, ainda mais em meio a uma crise sanitária que está balançando e mexendo com todo o Brasil e com todo o planeta. Agora, a grande verdade é que, diante da desarticulação do governo e com o andamento da CPI, grupos políticos derrotados nas eleições de 2018 resolveram encurtar o mandato. Repito, está caracterizado crime de responsabilidade no pedido de impeachment patrocinado pelo defensor público Ralph Zimmer Jr.? Está caracterizado, sim, claro. Só que estão aproveitando para já acabar com o governo e montar um governo
para a segunda metade, não vão fazer isso esse ano, naturalmente, porque daí teria eleição direta, é mais tranquilo, a partir do ano que vem, aí fazemos um acordo político aqui entre alguns partidos e vamos montar um governo para mandato tampão, que antecede ao pleito de 2022. Isso está muito claro. Ah, mas então isso justifica ou não justifica? A grande verdade é que se nós parássemos para avaliar, talvez poucos governadores não tenham praticado crime de responsabilidade. Porque aqui ou ali, a própria Dilma Rousseff, não foram as pedaladas que sacrificaram o seu mandato? Pois aqui no governo anterior, tivemos uma pedalada monumental e bilionária de R$1 bilhão que o Estado se apropriou da Celesc para pagar as contas, não atrasar salário e não entrar em colapso financeiro. E o que ocorreu? Não ocorreu nada, porque o presidente da Assembleia era amigo e correligionário do governador. Daí mandaram um projeto para recompor de maneira parcelada os 25% das prefeituras e também o percentual do 10º dos poderes, e ficou tudo ok. Só o último governador teve 28 pedidos de impeachment, todos arquivados. Nenhum foi a plenário. De modo, meu caro Fernando, e para fechar, o impeachment, resumindo, é sim um processo eminentemente político. E as perspectivas de Moisés e de Daniela são absolutamente desalentadoras. Só fatos novos, relevantes e significativos para salvá-los. É com você, Fernando. E novos nomes para o governo. Obrigado, Prisco. Muito boa a análise, muito boa a análise. Cláudio Prisco Paraíso e a política aqui no SBT Meio Dia.